Olá, pessoal. Meu nome é Lilian. Eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E o meu trabalho é com variantes do grupo sanguíneo RH e por isso hoje eu vou trazer a aula aqui para vocês, tá? De grupos sanguíneos. Para dar uma breve introdução sobre o sangue, tá? Ele é composto por plasma, que é responsável pelo transporte de diversas moléculas e proteínas, células brancas, que também são chamadas leucócitos, que é responsável pela defesa do organismo, células vermelhas, que também são chamadas hemácias ou eritrócitos, que são responsáveis pelo transporte de gases, que são oxigênio e gás carbônico. E também temos as plaquetas, que têm o seu papel na coagulação sanguínea. Aqui eu trouxe uma representaçãozinha, tá, das células sanguíneas. E aqui nós temos as hemácias, né, as plaquetas e as células brancas, que são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. E aí cada uma dessas células brancas, elas têm um papel em combate, né, de algum agente infeccioso. No caso, um exemplo aqui, né, os neutrófilos que combatem fungos e bactérias. Mas o nosso foco aqui são os eritrócitos, tá? E aí, como vocês podem ver na figura aqui, né, na membrana dos eritrócitos, né, se encontram aderidos ali antígenos, que são chamados antígenos eritrocitários, tá? E eles podem desencadear uma resposta imune. Um evento também, né, que pode ser desencadeado aí, né, através dos antígenos eritrocitários, é a produção de anticorpos contra esses antígenos, após eles serem reconhecidos como antígenos não próprios, tá, do organismo. Como exemplo aqui eu coloquei a transfusão sanguínea, que no caso, né, de uma transfusão que não seja compatível, né, entre o doador e o receptor, pode ocorrer esse fenômeno de aloimunização, tá bom? Então, nós temos aqui, né, atualmente descritos 45 grupos sanguíneos e eles são responsáveis pela formação de 360 antígenos diferentes, tá? E esses grupos sanguíneos, eles são formados a partir de 50 genes diferentes também. Aí eu trouxe aqui do lado, tá? Tem uma tabela com esses 45 grupos. Essa tabela está disponível no site do ISBT, tá? Que é uma sociedade internacional de transfusão de sangue. E como eu desenvolvo meu trabalho aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, né, no banco de sangue, eu trouxe para vocês essa importância clínica da triagem, né, dos doadores, exatamente para esses grupos sanguíneos, né, e também para transfusões e para gestantes, tá? E aí eu trouxe essa portaria de 2017, que nela está especificado, né, os grupos sanguíneos que são necessários, né, a passar nessa triagem de doadores. E aí nós temos aqui o grupo sanguíneo ABO, RH, KEL, DUF, KID, MNS. E é esse que eu vou comentar com vocês, tá bom? Como principais grupos, nós temos então o sistema ABO, que ele foi o primeiro grupo a ser descrito por volta de 1900, e é o sistema de maior importância clínica, tá? Ele é determinado por uma sequência de oligosacarídeos, que são carboidratos, e é produzido ali pelo gene ABO. Os antígenos, os principais, né, antígenos, são os antígenos A, B, AB e O. Então, os indivíduos, tá? Eu coloquei essa figura aqui do lado. Os indivíduos do tipo sanguíneo A, eles têm expressos na membrana da sua hemácia antígenos A. E por isso eles têm antígenos anti-B, tá bom? Eles não poderiam ter antígenos anti-A, senão ocorreria a aglutinação ali com suas próprias hemácias, né? Então, todo indivíduo do tipo A, ele expressa antígeno A na membrana da hemácia e tem anticorpos anti-B. Os indivíduos do tipo B, eles expressam antígenos B na membrana da sua hemácia e possuem anticorpos anti-A. Os indivíduos do tipo A, B, eles expressam antígenos A e B, tá? Na sua hemácia, tanto antígenos A quanto B.
e não tem anticorpos nem anti-A nem anti-B, tá? E já os indivíduos denominados do tipo O, eles não apresentam nenhum antígeno expresso na membrana da sua hemácia e possuem anticorpos anti-A e anti-B. Aqui esse conceito, né, de receptor universal e doador universal eu coloquei aqui para ilustrar para vocês, tá? Que os indivíduos do tipo AB, ele é considerado então um receptor universal, já que ele pode estar recebendo o sangue de todos os outros tipos, né? Tanto A quanto O quanto B, tá? Porque ele não vai ter nenhum anticorpo, tá? Contra os antígenos ali. Então ele pode receber, tá? O sangue de todos os outros tipos. Já o O, ele é considerado o doador universal, porque ele pode doar, tá, a todos os outros tipos, tanto A, quanto a B, quanto B. Um outro grupo sanguíneo também, tá, de muita importância é o sistema RH, e ele foi observado, né, em 1939 por Levine e Stetson, um caso de uma gestante, tá, que tinha recebido o sangue do seu marido, que era compatível a BO, né, no sistema BO, porém ela teve um bebê, né, e o bebezinho dela nasceu com uma doença hemolítica muito grave, né. Um ano depois, em 1940, o Landesteiner e o Wiener fizeram testes de aglutinação com o sangue do macaco rhesus e o sangue do coelho, e eles observavam que 85% desses testes apresentavam reatividade positiva, né? Ou seja, apresentavam aglutinação. Reagia, né, o antígeno do macaco com o anticorpo do coelho. E então eles foram ver se tinha alguma relação com esse caso, né, de 1939, porque o anticorpo, né, anti-RH, ele reagiu aqui com as hemácias do macaco e ele também reagia com o antígeno presente ali, né, nesse caso da gestação. Só que eles perceberam que era diferente, tá, os antígenos aqui. O antígeno do macaco rhesus, então, ele foi denominado LW, tá, porque foi o Landsteiner e o Wiener que descobriram. E o antígeno presente ali na gestação, ali no caso da gestação, foi denominado RH, tá? Em humanos. E esse grupo, ele é o segundo grupo de maior importância clínica, exatamente pelo esse fator da aloimunização e também do risco, né, de desenvolver a doença hemolítica do feto e recém-nascido, tá? Esse sistema, ele surge, então, a partir, né, dos genes RHD e RHCE. O gene RHD é responsável pela produção do antígeno D e o RHCE pelos antígenos C grande, C pequeno, E grande e E pequeno. Aí aqui eu coloquei, tá, para ilustrar, para falar um pouquinho melhor para vocês sobre a doença hemolítica do feto e recém-nascido. No primeiro caso ali que eu contei para vocês de 1939, aconteceu a partir da doação do sangue do marido, né? Então, o marido provavelmente era positivo e a esposa era negativa. E quando ela recebeu esse sangue do marido dela, ela acabou criando anticorpos contra o antígeno D presente nas hemácias do marido. E aí esse bebezinho que ela gerou provavelmente era positivo, né? Então ele tinha antígeno D, e aí esses anticorpos anti-D dela reagiu com o antígeno D do bebê, tá? Causando essa doença hemolítica. Aqui no caso que eu trouxe para vocês é através da gestação, tá? Então, na primeira gestação, a mulher é negativa, né? E o seu marido positivo, e o bebezinho, então, ele vem com o antígeno D, né? Ele vem positivo. E aí, durante a gestação ou durante o parto, né? O sangue da mãe entra em contato com o bebê e aí a mãe acaba sendo sensibilizada, a gente fala, né? Que é criando anticorpos contra esse antígeno D, né? E aí, numa segunda gestação, esse bebezinho, se for positivo, a mãe, como já tem anticorpos, né? Contra o antígeno D, esse anticorpo acaba reagindo com o antígeno D, causando então essa doença hemolítica
do feto recém-nascido, que pode ser fatal, né? Pode levar o bebezinho até a óbito. Aqui eu coloquei também, né, o doador, né, versus receptor, uma ilustração para vocês entenderem, que todo o doador negativo, né, para o fator RH, pode estar doando, então, para um fator positivo, só que o contrário não pode ocorrer, porque quando o positivo doa para o negativo, ele pode estar sensibilizando, né, esse paciente, ele pode estar formando anticorpos, né, e aí isso daí mais tarde pode provocar reações hemolíticas, né, pode ter reações transfusionais graves. Outros sistemas, tá, para vocês, mostrando aqui o sistema KEL. Ele foi descrito em 1946, após um caso de alaminização também de um bebezinho, tá? Então, a importância clínica dele também é ligado nessa doença hemolítica do recém-nascido. O gene responsável pela produção desse grupo sanguíneo é o gene KEL, e esse gene, né, ele pode formar 38 antígenos diferentes, sendo os mais importantes o K grande e o K pequeno. O sistema Duff, ele foi descrito em 1950, após ser encontrado anticorpos em pacientes com hemofilia e com histórico de várias transfusões. O gene responsável pela produção desse grupo é o FY, e ele é mais frequente em negros do que caucasianos. 5 antígenos, então, são formados aqui a partir desse gene. Os mais importantes é o FYA e FYB. O sistema KID, ele foi descrito em 1951, tá? E o nome surgiu após uma criança, o John Kidd, ter formado anticorpos, resultando também na doença hemolítica do recém-nascido, tá? O gene responsável é o JK, e tem a formação de 3 antígenos, e os mais importantes é o JK e o JKB. Ele é mais frequente também em negros do que caucasianos. Pode causar reações transfusionais hemolíticas severas também, tá bom? O MNS, ele foi descrito em 1927, e os genes responsáveis, né, pela sua produção é o GYPA, GYPB e GYPE. E tem a formação também de 48 antígenos, os mais importantes o M grande, N grande, S grande e S pequeno, tá? E quando os anticorpos anti-M grande e anti-N grande, se eles não reagirem a 37 graus Celsius, raramente eles podem causar transfusões, reações transfusionais. Por que reagir a 37 graus Celsius? Que essa é a temperatura nossa corporal. Então, se esses anticorpos não reagem à temperatura corporal, eles podem ser transfundidos, o sangue que contém eles pode ser transfundido normalmente. Agora, os com anticorpos anti-S grande e anti-S pequeno são considerados significativos, porque eles podem causar reações transfusionais desde moderada até grave, tá? Eu coloquei aqui, tá, uns exemplos das tipagens sanguíneas, como que pode ser feita. Esse primeiro grandão aqui, ó, em lâmina, tá? Aí eu tenho aqui em tubo, tenho em microplaca e tenho em cartão de gel, tá? Aqui nos bancos de sangue, geralmente é feito em cartão de gel. E aí a leitura, quando tem essa reação do anticorpo com o antígeno, forma esse botãozinho aqui, ó, tá? No tubo e na microplaca. No gel, ele forma um botãozinho em cima aqui, tá? Se não tem a ligação, no gel cai lá no fundo, ó. Fica esse botãozinho aqui no fundo, tá? No cartão de gel, se não tem a ligação do antígeno e anticorpo. Já no tubo, na microplaca e aqui na lâmina, quando não tem, ele fica só sem nenhuma aglutinaçãozinha visível, tá bom? Então, quem tem o antígeno A, quando pinga o anticorpo anti-A, ele aglutina e aí significa que ele é do tipo A. Quem tem o B, o antígeno B, quando pinga o anticorpo anti-B, ele aglutina, então quer dizer que ele é do tipo B. Quem tem o antígeno A e B, quando pinga o anticorpo anti-A e anti-B, eles aglutinam. E quem não tem é do tipo O, tá? A mesma coisa para o fator RH. Eu gostaria de agradecer, tá? Deixei aqui a bibliografia para vocês. E muito obrigada por terem acompanhado a aula. Espero que tenham gostado.